Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Java e nos tipos primitivos dessa linguagem, bem como suas classes encapsuladoras, as classes wrappers. Bom, vamos dar uma olhada então nos tipos primitivos do Java. As definições dos tipos primitivos da linguagem estão disponíveis no site da Oracle, onde ela detalha o tipo de dado, o que ele pode guardar ou não, então os possíveis valores que esse tipo de dado também pode armazenar e etc. Bom, esses tipos de dados são derivados do C, né? E, por exemplo, para representar valores inteiros, nós temos na linguagem Java o byte, o short, o int, o long. Para pontos flutuantes, nós temos o float, o double. Para character, né? Texto, nós temos o tipo primitivo char. E para booleanos, nós temos o boolean, né? Para armazenar valores lógicos. Vale lembrar que string não entra nesse contexto. Além disso, para cada tipo de dado, a linguagem Java possui uma classe equivalente para lidar com aquele tipo primitivo. Então, aqui do lado esquerdo dessa tabela, a gente tem os tipos primitivos. Aqui no meio, nós temos a classe encapsuladora, né, do Java, que o Java fornece para trabalhar com esse tipo primitivo, e aqui os possíveis argumentos para o construtor dessa linguagem, né, os parâmetros que você passa para o construtor para que essa classe já comece, né, por exemplo, com algum valor disponível. Então, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, trabalhando com o valor inteiro. Vamos abrir o Eclipse. Uma vez com o Eclipse aberto, nós vamos, então, trabalhar um novo projeto Java. Vamos chamar esse projeto de primitivos. Vamos finalizar, sempre lembrando que a versão, o local onde esse projeto é gravado e etc., vai variar conforme a instalação da sua máquina. Vamos finalizar. Vamos criar um pacote aqui. A exemplo, né, do que fizemos lá na parte do banco, nós vamos novamente criar um pacote. Então, vamos lá. O nome do nosso pacote vai ser com o nome do canal, ponto, primitivos. E nós vamos trabalhar, então, um exemplo, né, com o tipo inteiro. Vamos criar aqui uma classe principal, chamada principal, né, justamente porque essa classe principal, porque detém o método main. E vamos declarar aqui, em vez de uma variável, por exemplo, inteira do tipo idade igual a 0, nós vamos declarar aqui também uma classe inteira, né, a integer, ou integer, né, como alguns chamam. Essa classe é a classe wrapper, encapsuladora, para lidar com tipos primitivos do Java como se fosse uma classe. Então, nós vamos chamar ela de idade 2. E detalhe, como ela não é um tipo primitivo, onde eu posso jogar um valor numérico, no caso aqui com uma variável inteira, eu tenho que inicializar ela com um construtor. Então, eu tenho que chamar integer. Repare que ele está reclamando aqui que dessa forma não é possível. Se a gente olhar aqui na ajuda ao lado, ele está simplesmente esperando um tipo primitivo aqui. Podemos passar um valor, por exemplo, 0, ou podemos passar até a variável idade aqui. Por que passar a variável idade? Se ela está inicializada com o valor 0 neste momento aqui na linha 6, repare aqui que é a linha 6 no editor do Eclipse, nós podemos passar esse valor, né, o nome dessa variável, para o construtor da classe, e ele vai pegar o valor que foi associado, no caso 0. Tá? E agora a gente vai imprimir o conteúdo dessa variável. Então, idade 2. Vamos então agora executar o programa.
né? Botão direito, em qualquer lugar, Run As, e vamos executar como uma aplicação Java. Se tudo deu certo, é para imprimir o valor 0. Exatamente, imprimiu o valor 0, está executado, então, o exemplo de uso, né, de uma classe primitiva. Lembrando que, para cada tipo de dado, existe o equivalente a uma classe primitiva. Tá? E quando é que se usa isso? Principalmente quando você vai trabalhar, por exemplo, com um banco de dados, onde no banco de dados você tem na tabela, né, os campos com valores nulos, e você tem que representar isso com um tipo primitivo. Como o tipo primitivo, dependendo do tipo, ele não suporta essa informação, você usa a classe, né? Uma vez que uma classe, um objeto dessa classe, pode estar com um valor nulo. Tá? Esse é um exemplo porque a gente usa os tipos primitivos em forma de classe. Também existem outras declarações. Vamos pegar um double aqui e declarar uma variável double. Vamos lá, por exemplo, total, new double, né? Novamente, ele está acusando um erro, porque o construtor da classe está esperando um parâmetro, né? Então, a gente tem que passar um parâmetro para esse construtor. Se você clicar aqui no assistente do Eclipse, ele vai mostrar quais são. Pode ser um texto ou pode ser um double. Então, vamos passar um valor aqui, 10.5, por exemplo, já que o tipo double, né, suporta valores quebrados, né, com a parte da dízima. E vamos imprimir essa variável também, total, para ver se vai mostrar o valor de 10.5. Então, está ali, ó, idade 0 e 10.5. Então, para cada tipo de dado primitivo, nós temos também o equivalente à sua classe. Ok? O nosso próximo passo, que é muito utilizado, isso vai acontecer muito, é a conversão de tipo. Então, por exemplo, você quer jogar uma string, que é um texto, para um inteiro, ou um inteiro para uma string, um inteiro para double, um double para inteiro, com o corte da parte decimal, né, da dízima ali. Então, isso pode acontecer. Se isso acontecer, nós usamos a conversão de tipo. Isso vale tanto para tipos primitivos, quando for possível também para hierarquia de classes, né? Você converter um objeto para um outro, contanto que eles tenham algum tipo de relacionamento. Então, vamos ver um exemplo, então, de conversão de tipo. Aqui nessa tabela, a gente vê alguns exemplos de conversão de tipo. Por exemplo, inteiro para double. Nós podemos usar tanto a palavra-chave double na frente do valor da variável, como também usar a própria classe, né, encapsuladora, que tem métodos. Tá? Existem métodos aqui para conversão de tipo, seja de string para inteiro, o inteiro para string e assim sucessivamente. Vamos fazer um exemplo, então, onde nós temos aqui uma variável inteira e vamos converter esta variável inteira para o tipo double, né, ou mesmo float, se fosse o caso. Vamos então pegar aqui e declarar mais uma variável inteira, que é a variável x, com o valor 10, e vamos declarar uma outra variável chamada y, né, que tem o valor 0. Vamos converter, tá, o valor de x para y, lembrando que nesse caso aqui estamos só trabalhando com primitivos. Então, vamos lá, x é igual a y. Olha só, aqui já aponta um erro. Tá? Aqui ele está dizendo que ele não consegue converter um tipo double para o tipo inteiro. Claro, porque o double tem uma capacidade de armazenar dados muito maior que o inteiro. Então, o que se faz? Faz-se, né, a conversão de tipo cast. O que a gente escreve aqui na frente? Int. A partir desse momento, o conteúdo, né, de y, caso ele armazenasse um número muito grande, até com uma dízima que não coubesse dentro do aspecto de um número inteiro,
ele iria utilizar o maior valor disponível para caber dentro daquele inteiro, certo? A partir do momento que eu usei esse cast, essa conversão de tipo, o y continua sendo um double, só que o conteúdo dele vai ser convertido para um inteiro. Vamos ver o resultado, então, imprimindo essa saída aqui de x. Se tudo deu certo, automaticamente agora x, né, já que double valia 0, x vai valer também 0. Olha só, confirmado. Continua lá a nossa idade, né, com 0. O nosso double objeto, né, da classe double ali, nosso objeto total, que é da classe double, com 10.5, e o y, que teve o seu valor convertido para dentro do x. Se for impresso o y continua sendo um double, tá? Lembre-se sempre que é o conteúdo da variável que é convertido e não a variável em si. O último exemplo agora, nós vamos trabalhar com as classes. Então, vamos converter aqui diretamente, tá? Vamos pegar o y agora e vamos fazer o seguinte, double. Vamos usar a classe, vamos fazer parse double. E em vez de usar o x, nós vamos usar uma string, um valor qualquer. Por exemplo, 25.7. Ao se fazer isso, tá, espera-se que o texto aqui digitado, já que esse método ele espera uma string como parâmetro, ele seja realmente um número. Tá? Não adianta você passar um texto ali que não vai ser convertido e vai ocasionar um erro. O que nós estamos passando é realmente um valor numérico que está em formato texto que vai ser convertido para o número. Então, olha só, vamos imprimir aqui o valor y. Então, vamos imprimir o valor y. Tudo deu certo, acabou sendo convertido esse texto para um valor numérico, no caso ele foi convertido para um double. Repare que aqui o método ele retorna um primitivo do tipo double, né? Então foi convertido com sucesso e foi impresso o valor 25.7. Esse foi o vídeo de hoje. Isso aqui é a base para se estudar conversão de tipos e etc. Recomendo pausar o vídeo, fazer outros testes de conversão conforme as tabelas mostradas, né? E simular outros exemplos com o que acabamos de trabalhar.